Olá pessoal, meu nome é Leonardo Exterman e hoje nós vamos falar de vida saudável e coronavírus. Antes de iniciarmos, é importante eu falar para vocês que esse canal é totalmente amador. Eu crio esse texto baseado em artigos científicos e suas repercussões na imprensa. Gravo e edito amadoramente e sozinho, sem qualquer auxílio financeiro de qualquer entidade. Então, se você gosta dos meus vídeos, não deixa de se inscrever no canal. Só clicar em se inscrever, clicar no sininho, curtir e, é claro, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para eu poder manter o meu trabalho. Também, antes de começar a falar, eu quero dizer que esse vídeo não é uma opinião política e eu também não tenho nenhuma afiliação política. Bom, é importante dizer que esse vídeo foi gravado hoje, no dia 22 de maio de 2020. A gente já tem hoje mais de 5 milhões de casos de Covid no mundo, com mais de 300 mil casos no Brasil e mais de 20 mil mortos. É importante a gente ressaltar que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se as recomendações de isolamento social estivessem sendo respeitadas. E nisso, infelizmente, a gente está falhando miseravelmente. A taxa de isolamento social solidário vem reduzindo em todo o Brasil, mesmo nas cidades com maior número de casos. E isso vem levando a uma interiorização do vírus, com um aumento importante no número de casos em cidades menores. Agora, várias explicações podem justificar essa redução que a gente está vendo no isolamento social, né? Desde questões econômicas e sociais, por exemplo, por necessidade de trabalhar, já que tem uma resposta ineficiente do Estado, né, do governo, em prover os recursos necessários para a manutenção das famílias, principalmente os trabalhadores informais. Também os pequenos e médios empresários e profissionais autônomos que precisam trabalhar e às vezes não estão tendo condição de sustento. Isso acaba fazendo com que essas pessoas saiam, né? Também questões psicológicas, né? Afinal, as pessoas ficam afastadas de seus entes queridos, amigos, uma sensação de solidão intensa, o estresse associado ao trauma da pandemia, desde o medo de se contaminar o outro, tudo isso faz a gente ir afrouxando e reduzindo progressivamente o isolamento social. Né? E ainda tem a associação com a própria influência aí de políticos, de formadores de opinião que às vezes minimizam o efeito do isolamento ou então minimizam a gravidade da doença, a eficácia de tratamentos, né, que é o que a gente vai falar aqui, que a gente vai abordar o caso da cloroquina, ou até falam sobre a inevitabilidade da infecção, como se obrigatoriamente todo mundo fosse ter que se infectar, ou pelo menos 70%. Né? E isso vocês podem ver, eu mostrei recentemente num vídeo no Instagram que o isolamento social conseguiu reduzir em até 9,1% os casos de Covid nos Estados Unidos depois de cerca de só 21 dias de isolamento social. E um outro estudo mostrou que se esse isolamento ainda fosse mais precoce, essa redução poderia chegar a ter evitado 30 mil mortes que aconteceram nos Estados Unidos. Então é importante a gente entender o fato que a pandemia ela não vai acabar só depois que 70% da população foi infectada, como algumas pessoas falam. Isso é o que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Quando uma pessoa infectada, ela não transmite para outras pessoas porque as pessoas que estão próximas dela já estão imunes. Então ela acaba parando de transmitir. Só que para a gente alcançar esse valor de 70% de pessoas infectadas, é só a gente fazer uma conta básica, na verdade. Vamos pensar só aqui no Rio de Janeiro. Se a gente adotar essa medida no Rio de Janeiro, a gente tem uma população no Rio de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Então, para a gente alcançar isso, vamos dizer que a gente precise ter 50% das pessoas. Os estudos falam em 70%, eu vou falar 50%. Aí a gente tem 3 milhões de pessoas que teriam que ser infectadas para alcançar essa imunidade de rebanho. A gente sabe que dessas, 15% vão precisar de internação. A gente estaria falando de, num curto período de tempo, cerca de 450 mil pessoas precisando ser internadas no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa. E se a gente for considerar que a taxa de letalidade está em torno de 6 a 7%, vamos reduzir isso um pouco. Vamos falar de 5%. Se a gente falar de 5% das pessoas tendo uma mortalidade no Rio de Janeiro, a gente já estaria falando de 22.500 mortes só no Rio de Janeiro. Se a gente extrapolar isso para o país, é claro que no país varia, porque a gente tem características individuais de região para região, a gente estaria falando de 780 mil mortos. Agora, quando a gente vai pensar ainda em que ponto nós estamos no Brasil, a gente tem que pensar que o pior é que um estudo que foi publicado na última semana foi feito testes em larga escala, por exemplo, em São Paulo, em vários distritos, na verdade, os distritos mais
que tem mais casos em São Paulo, e verificou-se que somente 5,1% dos moradores daquela região tinham contraído o Covid-19, né? E isso não acontece só em São Paulo, né? A Suécia, por exemplo, que adotou uma política de tentar a ideia do isolamento menos intenso, né? Eles até estimulam o isolamento social, estimulam o distanciamento, né? Evitar aglomerações, mas mantiveram abertas academias, restaurantes e incentivaram as pessoas a manter uma certa distância. Com isso, eles reduziram um pouco dos casos. Mesmo assim, hoje a relação de mortos por milhão na Suécia é alta, né? E a gente ainda sabe que fizeram um estudo que saiu essa semana, né? Em Estocolmo, que é a capital, mostrando que somente 7%, em torno de 7% das pessoas já tinham sido infectadas pelo novo coronavírus. Mostrando que talvez a gente ainda tenha um caminho longo para percorrer até atingir essa infectividade, né? Esse número alto de pessoas infectadas para adquirir essa imunidade, que funciona assim: eu estou infectado e aí eu estou dentro do meu relacionamento social, mas todas as pessoas já têm alguma imunidade pelo coronavírus, por já ter contraído a doença, então eu não consigo mais transmitir. No isolamento social é diferente. Eu estou em casa e por isso eu não consigo transmitir para as outras pessoas. Então, quanto mais pessoas circulando nas ruas, mais transmissibilidade nós temos. Quando você diminui o número total de casos, você diminui a necessidade de internação hospitalar e você diminui também a mortalidade. Lembrando aí que eu falo um pouco mais sobre isolamento social em outros vídeos, então dá uma clicada aqui, eu não sei onde vai estar, aqui no card ao lado, que você vai entrar direto no vídeo onde eu falo mais sobre como fazer para a gente conseguir sair do isolamento social. Uma das formas, então, da gente reduzir seria justamente ter tratamentos mais eficazes. E é isso que o governo brasileiro está incentivando, justificando que como a gente tem um tratamento eficaz, que seria a cloroquina ou a hidroxicloroquina, a gente teria como reduzir ou até acabar com o isolamento social. Então, depois dessa longa introdução, né, a introdução foi meio longa, eu pergunto, e a pergunta que todo mundo está fazendo, né, o que a gente sabe, então, até o momento sobre essas medicações, a cloroquina e a hidroxicloroquina, e a eficácia contra o coronavírus? Bom, a gente já sabe que a cloroquina tem propriedades antivirais desde lá da década de 60. Mas desde 2003, por causa de um outro coronavírus, o SARS-CoV-1, né, que fez a epidemia de SARS em 2003, que começou a ser estudada com mais afinco e que foi comprovado que ela poderia reduzir a replicação viral desse vírus in vitro na época e começou a ser idealizada e até com medo da epidemia de SARS voltar em algum momento, começou a ser idealizada a ideia da cloroquina e a hidroxicloroquina como possíveis medicações que poderiam reduzir os riscos associados à mortalidade daquela doença que já era importante, né? Mas não só isso, a gente já tem evidência de redução de replicação viral, por exemplo, da cloroquina em vários outros vírus, desde HIV, influenza, chikungunya, zika. Então a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas já foram bem estudadas em relação à alteração na replicação viral de múltiplos vírus. A questão é que a maior parte desses estudos, eles avaliaram a replicação da cloroquina in vitro, né? E isso é diferente quando a gente transporta esses resultados para o ser humano ou até para o animal. Então, todo estudo in vitro, a gente tem que depois fazer uma comprovação desse estudo em vivo. Então, quando começaram a aparecer os primeiros casos de Covid-19, a lógica fez com que alguns pesquisadores franceses, na época, começassem a usar a hidroxicloroquina e até associaram com a azitromicina, que também é uma outra medicação que já demonstrou alterar a replicação viral. E eles fizeram um estudo, na verdade, pequeno, lá em Marsella, com 36 pacientes que tinham sintomas leves a moderados e estavam internados dentro do hospital, e compararam com um grupo controle, que foi um grupo feito com outras pessoas de outros lugares da França em outros hospitais. E nesse estudo, esses 36 casos tiveram resultados melhores em quem fez cloroquina do que não fez. Mas assim, a grande crítica desse estudo é que os grupos de controle não foram semelhantes, né, ao grupo que fez a medicação do estudo. Foram em outros hospitais, em outras condições, mas de qualquer forma, esse estudo, apesar dele não ser dito assim, uma prova cabal de que a hidroxicloroquina tem benefício real na infecção pelo novo coronavírus, frente à gravidade da situação que estava se apresentando, vários países do mundo começaram a adotar essas drogas como drogas possíveis para o tratamento, né? Se você for pensar que o risco de morte, o risco de infecção grave era muito alto, valeria a pena, mesmo sem a evidência ser tão
intensa, tão grande, que mesmo assim a gente pudesse usar essas drogas. Só que a partir daí, né, olha, a informação muda todo dia. Então o que eu estou falando hoje pode ser que já seja diferente amanhã. Mas vários estudos começaram a ser feitos, grandes estudos, né, até pelo interesse que teve a droga, melhor controlados em pacientes internados. O primeiro deles foi no início desse mês, publicado no JAMA, que é um jornal de alto impacto norte-americano, com pacientes de Nova York que estavam usando hidroxicloroquina com azitromicina. E nesse estudo não houve demonstração de redução da mortalidade, quer dizer, a hidroxicloroquina com azitromicina foi semelhante a não usar nenhuma droga, né? Então não houve melhora. E na verdade, quando a gente faz uma análise mais detalhada, no grupo que usou a combinação, eles pegaram um grupo só com hidroxicloroquina e um grupo com hidroxicloroquina e azitromicina. E no grupo que usou a combinação, parece ter havido um discreto aumento no risco de mortalidade, principalmente por arritmia cardíaca. Um outro estudo foi feito, foi até aqui no Brasil, foi feito lá no Amazonas, foi interrompido precocemente por causa de um aumento na mortalidade, na mortalidade das pessoas que estavam usando cloroquina. A grande crítica desse estudo é que a dose de cloroquina foi um pouco maior do que em outros estudos, mas já demonstrando que, e a ideia de fazer uma dose maior era justamente, tá bom, talvez a gente esteja fazendo doses pequenas, por isso que não estamos encontrando os resultados que nós gostaríamos, mas a mortalidade foi até maior. E o pior, jogando mais areia ainda na ideia do uso da cloroquina, foi publicado hoje um artigo no The Lancet, que é também uma revista de altíssimo impacto, e foi feito um estudo em mais de 6 continentes, quer dizer, em mais de 6 continentes não, foi feito um estudo nos 6 continentes com mais de 98 mil pacientes, sendo que 15 mil desses usaram hidroxicloroquina ou azitromicina combinada com uma delas, né? E não houve redução da mortalidade. Infelizmente, esse estudo mostrou que não houve redução da mortalidade em pacientes internados. E ainda teve um agravante. No grupo que usou as drogas, comparado com o grupo que não usou, parece ter havido um discreto aumento da mortalidade, novamente, principalmente no grupo que usou hidroxicloroquina com azitromicina. Então, o que a gente pode tirar até agora é que esses estudos mostram até o momento, né, que não há uma melhora na mortalidade ou no risco de necessidade de terapia intensiva ou no risco de ventilação mecânica quando se usam essas drogas. Lembrando o seguinte, todos esses estudos eles são baseados em estudos observacionais, então eles são estudos retrospectivos. A gente vê os casos depois que eles aconteceram. Hoje a gente tem em andamento alguns estudos que a gente chama de prospectivos, onde a gente pegou grupos, dividiu em 2. Esse vai ser o grupo controle, que é muito parecido com esse grupo que é o caso, né? No grupo caso eu vou dar a medicação e no grupo controle eu não vou dar e vou ver o que vai acontecer. Então eu vou analisar os casos à medida que eles estão desenvolvendo dentro do tratamento. Nós temos estudos assim acontecendo hoje no Brasil, lá desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. A gente tem estudos feitos assim nos Estados Unidos também, que podem demonstrar algum desfecho diferente por ser um estudo prospectivo. Mas o que eu já posso dizer hoje é que com os dados que a gente tem, não há indicação de fazer hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina com azitromicina ou cloroquina em pacientes internados, mesmo em casos mais leves, já que não há melhora no desfecho, seja ele mortalidade, internação no UTI ou necessidade de ventilação mecânica. A gente sabe que a própria Covid-19 leva uma cardiotoxicidade em alguns pacientes e pode ser que por isso essas drogas que têm um risco maior de cardiotoxicidade possam estar levando a esse pior desfecho em pacientes usando elas. Bom, a gente ainda tem um argumento que o problema talvez seja que a gente deveria estar usando essa droga ainda mais precocemente. Já que a principal ação dela é na redução da replicação viral, quem sabe se a gente usasse ela em larga escala em pacientes ambulatoriais, aqueles pacientes que ainda não precisaram de internação, que apresentaram os primeiros sintomas, será que nessas pessoas ela teria algum benefício? Então, existem alguns estudos que estão vendo isso especificamente. E eu acho que talvez nesse caso fosse o único caso que a gente ainda pudesse pensar em usar hidroxicloroquina ou a cloroquina em pacientes ambulatoriais, né, que ainda não precisaram de internação hospitalar fora de algum estudo científico. O problema é que estudos para avaliar isso, quer dizer, eu vou ter que ver quantos casos leves evoluíram para hospitalização. E a gente tem que lembrar que 85% dos casos leves não evolui para hospitalização. Então a gente precisa de um grande número de pacientes para conseguir
comprovar um benefício. E é muito comum a gente ver alguém falando alguma coisa do tipo: ah, mas eu usei, o meu médico me passou hidroxicloroquina e eu melhorei, em 3 dias eu estava outra. E a verdade é que assim, 85% das pessoas vão ter essa evolução. O que a gente tem que pensar é se esse número de 15% dessas pessoas que precisam do hospital vai ter sido reduzido ou não com a droga. Essa é a resposta que a gente ainda precisa ter com a hidroxicloroquina. Então, sim, a gente tem evidências que a hidroxicloroquina altera a replicação do vírus, diminui a replicação do vírus e a capacidade dele de infectar as nossas células. Mas a gente não tem evidência suficiente de que isso seja transmutado, isso seja traduzido, né? Melhor dizendo, em resultados com redução na mortalidade, ou redução na necessidade de hospitalização, ou mesmo na necessidade de ventilação mecânica, que é o que a gente precisa hoje. Então, eu acho que é urgente que esses estudos sejam feitos e que mostrem para a gente os resultados para que a gente possa tomar uma decisão mais acertada a respeito disso. Se eu acho que na decisão individual de um médico ele ainda deve usar ou pode usar, deve usar eu não acho, mas se pode usar hidroxicloroquina, mesmo fora de um protocolo de estudo, acho que sim. A gente está falando de situações... A hidroxicloroquina é uma droga que tem um potencial de toxicidade muito baixa, ela é usada há muitos anos, então ela é uma droga segura em geral. Agora, se você deve usar sem orientação de um médico, eu acho que não. Mas o mais importante é a gente lembrar que nenhuma droga deve ser prescrita ou deixar de ser prescrita por uma indicação política. Isso não faz o menor sentido. O médico, antes de tudo, é um cientista. E a ciência, é o que leva a gente a identificar, naquele caso individual, se aquela conduta ou não vale a pena, pesando os riscos e benefícios daquela conduta. Hoje, a minha opinião é que essas prescrições individuais, pelo que a gente tem até hoje e pelo risco que a gente tem de toxicidade mostrado em alguns estudos, é que essas prescrições elas deveriam estar dentro de um estudo clínico, né? Onde o paciente teria um termo de consentimento, conheceria os riscos da medicação, ainda que poucos, mas ele conheceria todos os riscos dela e aí poderia tomar uma decisão melhor junto com o médico se essa seria a melhor conduta no caso específico dele. Então, o mais importante recado desse vídeo é que a gente não tem dados ainda para falar sobre a cloroquina ser uma droga milagrosa ou que vai salvar a gente da mortalidade do coronavírus, mesmo quando feitas em pacientes de baixo risco ou em pacientes ambulatoriais, aqueles pacientes que estão começando a apresentar os sintomas. Então os dados que a gente tem agora estão longe de mostrar a eficácia da medicação em qualquer fase da doença. Então o que eu posso dizer ainda é que o melhor remédio hoje para deter a pandemia do Covid no Brasil ainda é o isolamento social, ainda é redução do contato para criar essa barreira que o isolamento leva. Se eu estou infectado e não tenho contato com outras pessoas, eu vou transmitir menos. Então o isolamento social é um isolamento solidário, onde a gente protege o próximo. Essa é a ideia, proteger o nosso próximo, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí. Se ficou dúvida também, pode deixar aí nos comentários. Eu tento responder na medida que for possível. Convida outras pessoas para se inscreverem no canal e também compartilha meu vídeo com outras pessoas. Eu acho que é importante, principalmente nesse momento onde se disseminam tantas informações falsas que podem fazer com que a gente adote comportamentos perigosos para nós e para os outros, que a gente busque informação embasada. Então, por isso que eu peço, compartilha com as pessoas, comenta sobre o canal, orienta as pessoas a se inscreverem para elas terem atualizações, deixa sugestões do que a gente pode fazer aí também, escrever, falar sobre mais algum tema e a gente se vê. Um abraço, fica com Deus, se cuida, cuida dos seus e hoje é o dia do abraço, então não deixa de dar um abraço virtual na sua família. Um beijo!